E aí, meu Fala, amigo? mano, velho. Tudo bem? Tá tudo ótimo. Tudo Pô, ótimo. hoje dose dupla, hein, velho? Caramba, eu tava falando pra minha esposa. O Carlos Bezerra não aprende, mano. Ele vai falar o quê comigo, cara? Só cara fera lá no seu. Mas ela falou que é tranquilo. Lá é outro esquema, assim, sei lá. Aqui tá mais igrejeiro, pastorzão. A gente tá tentando Lá, entender. lá é lado B, velho. Lá é lado Lá B. do Se B. prepara que hoje, 9h30 da noite, você vai lá, mostrar seu lado B, que eu conheço muito bem, viu? Aqui eu tô seguro, mano, porque aqui eu fico só fazendo pergunta. Eu vou jogando aqui. Aqui eu fico lá de cá só questionando, mano. Hoje o Estadão ligou aqui para fazer umas perguntas. Eu falei, ó, não tô acostumado a responder pergunta, não. Eu como uma Tô pessoa. acostumado a fazer. Eu falei, eu faço. Aí, dá reportagem para domingo. Aí eu falei, eu vou passar pro Carlos Bezerra, ele já tá acostumado com essas coisas. Você tá bem, meu querido? Bem, e você? Tô bem, graças a Deus. Deixa eu fazer a entrada aqui. Eu faço a entrada oficial, porque depois eu corto e a gente começa daqui, tá? Tá. Gente, para você que está chegando pela primeira vez, talvez pelo Insta do Carlos Bezerra Júnior, ou porque chegou muita gente ontem no Ed René. O Ed Eu René é uma imagino. máquina, mano. Eu imagino. E aí você tá perguntando por que a gente tem todo dia, às 11 horas da manhã. A gente fazia às 11 horas da manhã porque ninguém fazia. E era a hora que o Instagram da agora tá lotado também. E aí a gente faz um bate-papo por 3 motivos. Primeiro, para discernir o momento que a gente vive. Um momento de forma bíblica. O segundo é para o nosso convidado trazer dicas do que ele está fazendo, de coisas para fazer, lugar para estudar, série, livro e tudo mais. Também para eu indicar gente boa a ser seguida. Então, as pessoas às vezes perguntam, quem a gente vai ouvir? Eu já estou falando, Carlos Bezerra é um cara para você seguir e ouvir. E, por último, para a gente ouvir uma palavra pastoral e uma oração. E assim a gente está mais focado aí e entregar nas mãos de Deus, nos pés da cruz, um pouco da nossa ansiedade, as nossas dúvidas, né? Cara, valeu mesmo por você ter entrado. Eu desliguei os comentários um pouco antes da gente encerrar, eu ligo de novo, para a gente dar aquele foco. Senão fica. A gente tá fazendo, aí aparece alguém que a gente conhece, a gente. Olha que legal! Não, você sabe que eu fico na maior dúvida do que fazer, velho, porque eu aciono os comentários, a galera começa, tira isso daí, desliga. Aí eu desligo. Aí eu começo a receber mensagem, pô, você não vai deixar a gente interagir? Então, pô, não acredito, o pessoal precisa se decidir. Aqui eu já tô na 20ª entrevista. Aqui, mano, é o seguinte, a gente põe no comecinho, antes de você entrar, eu já perguntei a cidade, aí eu tiro, e aí faltando uns 5 minutinhos eu libero de novo, porque é para repercussão. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu sigo um roteiro, eu fico seguro nisso. Primeiro, como é que tava o caso? Porque assim, a sua vida tá difícil de acompanhar, meu irmão, porque assim, antes do coronavírus, que eu falo que é a CDC, né? Antes do coronavírus, esse último ano, o que você estava fazendo antes de interromper? Qual eram as frentes que você estava trabalhando? Aonde você, depois que você não ficou mais como deputado, você estava em várias frentes. E eu acho que eu vi que você vai ser candidato Então eu quero fazer umas perguntas sobre isso também. Mas vamos, Carlos Bezerra Júnior antes do corona? Cara, é assim, o corona, na verdade, é uma freada daquelas. Eu tava a 180 por hora e o corona veio junto e a quarentena veio com uma freada brusca, daquelas quase que de dar cavalo de pau. Porque eu estava como secretário municipal de esportes, né, o ano todo, trabalhando nisso, e a rotina da Secretaria Municipal de Esportes era uma loucura completa, porque era de segunda a segunda. Porque de segunda a sexta o trabalho normal da secretaria, atendimentos, eventos e tal, e sábado e domingo a loucura dos eventos esportivos, dos campeonatos, dos torneios que acontecem na cidade, por todos os cantos da cidade. Administrando quase 50 equipamentos diretos e outros 250
indiretos. Então é uma loucura na cidade toda, na periferia, uma presença grande. E assim, um monte de evento. Aí eu já vinha me preparando para diminuir, porque, como você disse, eu tinha que me desincompatibilizar, né, para poder... Eu levanto a mão quando eu quero falar, assim, sabe? Pra gente... a turma não sabe, cara, mas a gente vai contar algumas coisas aqui. Eu trabalhei por 2 anos. Eu vou falar disso de noite. Aliás, mais do que trabalharmos juntos, a gente vai contar aquela outra história. Eu não conto essa história, eu não conto o santo, mas eu conto. Eu trabalhei por 2 anos como assessor parlamentar do Carlos Bezerra, esse que nos fala. E cara, eu era assessor de juventude, mas quase precisava de um assessor de esporte, sei lá o quê. De tanta gente, tanta igreja. A igreja não quer evangelizar, não, mas fazer campeonato de futebol é o que quer e ajuda da prefeitura. Eu nunca vi isso, cara. Então, assim, se como assessor parlamentar eu recebia muita gente querendo coisa esportiva, imagina como, uma loucura. Como secretário. Era uma loucura. Cara, e aí foi essa loucura, né? E aí eu fui me preparando para diminuir, porque eu tinha que me desincompatibilizar por causa do prazo legal aí para poder ser candidato novamente a vereador. Aí o que aconteceu, velho? Veio a quarentena e o isolamento. E aí, assim, toda a minha agenda, todos os compromissos, todas as palestras, todos os lugares, todos os eventos que eu tinha que estar, de repente, acabaram. A rotina de igreja terminou, né? E aí eu me vi dentro de casa, com a Patrícia, com as meninas, voltando a fazer uma série de coisas. Voltando a poder estar junto, voltando a assistir uma série juntos, podendo cozinhar, fazer minhas leituras, parar mesmo, né? Claro que aqui para fechar, no meio disso eu fui surpreendido, você nem sabe disso, você também já passou por isso, mas eu fui surpreendido no meio dessa coisa toda que estava acontecendo, eu fui surpreendido com uma internação do meu pai. Meu pai acabou tendo um problema de saúde. Agora tá bem. Eu vi uma foto, cara. Pois é. Imaginei que fosse, mas eu não estava sabendo, não. Pois é, o meu velho teve um problema de saúde, acabou sendo internado, tendo que fazer uma cirurgia de urgência. Foi um negócio meio punk. E eu fiquei internado no hospital junto com ele o tempo todo, né? Você sabe. E aí, cara, eu sou médico, a gente, né? Enfim, precisa estar perto, precisa estar vendo, ver como está acontecendo e tal. E eu também sentia que isso fazia meu pai também se sentir mais seguro, né? Mas foi uma loucura, cara, porque ficar no hospital esses dias, eu me lembro que todo dia ele me perguntava, ele falava assim, cara, será que vai demorar para eu ter alta? Porque imagina, todo mundo falando de protocolo de Covid, o hospital proibindo o pessoal de fazer visita, a gente vendo os profissionais, o número de profissionais cair pela metade, porque as escalas diminuíram, assim, uma loucura. Mas com tudo isso, minha vida mudou completamente. Eu estou tendo que me reinventar. E uma das coisas legais que estão fazendo eu me reinventar, uma das coisas mais legais que eu estou curtindo mais, acho que assim como você, é a possibilidade das lives. Que estão me fazendo reencontrar os amigos, conversar. Cara, e vou te falar, eu estou aprendendo pra caramba. E eu que também. Que instrumento maravilhoso que é esse da live, mano. E assim, eu estou conseguindo botar cara que não tem nem Instagram. Então, você sabe que eu confirmo. Esse é o Marcos. Eu confirmo os caras 1 semana ou 2 antes. O pessoal até fala, não, põe não sei o quê. Mas eu falei, cara, tá, o mês todo já tá preenchido. E aí, tem os caras, vou contar uns nomes aqui. Conta aí. Tem, ó, Valdir Stornegel, que vai ser amanhã. O Ricardo Quadros Gouveia. Eu tive que criar. Não creio. Osmar Ludovico. Cara, eu tô assim, ó. Mas o que eu vou deixar esse legado à internet, mano. O Ziel tinha já conta, mas ele nunca entrou, nunca fez. Eu agora criei um tutorial, eu até mandei um pra você assim, eu falei. Mandou, não, achei genial, velho. O achei Carlos genial. Aliás, tô até copiando já, comecei a usar ontem à noite e tal. Porque assim, falei, cara, é meio óbvio pro Carlos, mas eu vou mandar. Porque assim, tem que. Os caras, às vezes, não. Certeza. A gente tá acostumado. Você é um cara muito de rede social e eu também. Eu tenho um estúdio em casa. O pessoal fala, mas Marcos, o que foi? Eu falo assim, cara, eu tô preparado para a quarentena nessa forma faz desde 2008. Quando eu saí do gabinete
eu falei, cara, eu vou fazer via online. E não tinha o que tinha hoje, né? Mas eu fiz meu ministério muito online também. E você também tem até assessoria. Agora me fala um negócio, como é que foi o baque do corona no ministério pastoral e também no ministério político seu, assim? Você contou mais ou menos, mas eu vi que a tua igreja, primeiro que a sua igreja é muito grande, né? Para quem é meu seguidor, é a Comunidade da Graça, lá na Vila Carrão, já fui pregar algumas vezes, é gigante. E aí a gente tem, você logo no começo, você tem que ficar naquele negócio. Eu falei ontem pro Ed, o Ed botou uma pressão em todo mundo, né? Quando o Ed declarou na quarta, com uma semana de antecipação, que não ia ter culto, aí eu brinquei, eu falei, agora é a pressão, porque quem vai fazer... E eu lembro que vocês, assim, ainda estava o governo falando, não deixe de se reunir socialmente. Então, você não sabe em quem confiar. Como é que foi lá? Não, com a gente foi o seguinte. Eu acho que o fato, como eu estava dizendo, né? Eu acho que o fato de eu ser médico, de certa forma, ajudou um pouco nas decisões da própria equipe pastoral, lá da gente. Por quê? Quando eu comecei a ver as coisas avançando e o fato de eu também estar atuando no bastidor da própria prefeitura, como secretário municipal, diretamente ali junto do prefeito, eu estava vendo os preparativos da cidade, eu estava vendo como é que a coisa estava andando, estava vendo os números, eu estava acompanhando. Então a gente começou um trabalho, 2 semanas antes, a gente começou um trabalho de conscientizar as pessoas, aí orientar todo mundo. Então todo espaço de culto eu preparei umas imagenzinhas, uns cavezinhos super simples, dando dicas básicas, falando, gente, o que é o Covid? Esse negócio está vindo por aí, precisa tomar cuidado, lavar a mão, usar álcool gel, se tossir ou se espirrar, colocar o cotovelo o antebraço na frente da boca. Tal. A gente começou a orientar nos cultos, 2 semanas antes. Aí o que aconteceu? Aí veio a manifestação do governo. Tem que parar. Aí a gente ficou numa dúvida terrível, porque nós falamos o seguinte, como é que nós vamos fazer com quem não tem rede, com quem não vai conseguir ser avisado, com quem vai chegar, enfim, é uma igreja grande e tal, como é que nós vamos fazer? Aí a gente chegou numa solução que era o quê? Então, vamos fazer o seguinte, nós não vamos fazer uma reunião normal, nós não vamos anunciar que vai ter uma reunião normal, nós vamos, aliás, dizer que a partir dessa data a gente está mudando o foco, que a gente vai estar nas redes sociais, mas quem não for avisado, a gente vai deixar a equipe pastoral lá, vamos fazer um devocional e avisar, pessoal, essa é a última no domingo pela manhã, esse é o último encontro público que a gente vai ter. E foi exatamente isso que aconteceu. A gente parou. A partir daí, o que aconteceu? Como nós somos uma igreja que trabalha de maneira muito forte em grupos pequenos, então a gente manteve a igreja atuando em duas frentes. A igreja muito fortemente atuando nos grupos pequenos, então, e também com a conexão via redes sociais, os cultos, assim como você está fazendo e tal. E, por outro lado, o nosso braço social, que é a Fundação Comunidade da Graça, a gente também começou a trabalhar em duas frentes. Numa frente, que é o estímulo da solidariedade, captando doações, abrindo os espaços das nossas igrejas para receber doações, para ser espaço de vacinação, enfim, abrindo mesmo os templos para poderem ser utilizados em parcerias com a prefeitura. E, por outro lado, o que a gente está fazendo? A gente criou uma rede solidária da comunidade, que faz com que o quê? Com que os irmãos, estimulando o quê? Os próprios irmãos da comunidade deem prioridade absoluta aos serviços de outros irmãos da comunidade. Por que isso? Tem um monte de gente nesse momento, encanador, a costureira, o professor de música, enfim, uma série de profissionais que não sabem o que vai acontecer. Especialmente os autônomos, o pequeno comerciante não sabe o que vai acontecer com eles, quando é que volta, E aí, o que a gente está fazendo? A gente está utilizando as redes para dar visibilidade aos serviços dos nossos irmãos. Então, nós estamos trabalhando nessas frentes aí. Você sabe que a minha pergunta que eu queria fazer, que é uma pergunta que eu provoquei a jornalista hoje, cara, como é que a gente está lidando? E aí é uma provocação que eu quero fazer. A gente fica botando aí o tempo todo, vamos lavar a mão, tudo. Mas nosso país não tem nem 50% de saneamento básico. Então, assim,
A gente tá falando uma coisa eu fiquei pensando, caramba, a gente tá falando tanto para lavar a mão, mano, os caras não têm aonde ir no banheiro na casa, a coisa tá terrível. Então, assim, que país é esse que a gente preparou para um negócio desse? E se isso é um tempo de repensar, né? Eu tenho conversado com alguns pastores, alguns são mais pessimistas, outros são mais otimistas. Aliás, o Gibbons, foi você que me apresentou para ele. Eu fiz uma live com o Gibbons e Ah, a você gente fez? fiz. No inglês, assim, caindo, né? Mas, Ah, você manda bem pra caramba. aí eu legendei, tá até no YouTube. Mas, assim, o Gibbons é bem otimista, é uma visão. Mas daí a gente vai para o Ed, já é mais pessimista com o ser humano. Você acha que a gente vai aprender? Você acha que vai haver mais divisão ou não? Como é que você pensa sobre esse recado para um país que não tem o básico e a gente está querendo um isolamento? Primeiro, assim, eu acho que eu não sou nem pessimista nem otimista. Eu acho que eu sou, se eu pudesse me definir, eu diria que eu sou um realista esperançoso, né? Eu estou vendo o que está acontecendo, desejando muito, olhando com esperança para frente. Mas o lance é o seguinte: a pandemia não está criando nenhum novo caos, né? Na verdade, o que a pandemia faz, na minha opinião, é que ela expõe as mazelas da gente. Ela expõe um país com profundas desigualdades. A desigualdade que a gente está vendo hoje, a diferença, por exemplo, no isolamento, né, da classe média e dos mais pobres é brutal, como você falou. Quer dizer, tem gente morando 5, 6, 8 pessoas no mesmo cômodo, enquanto na classe média as pessoas têm um pouco mais de liberdade, de conforto, têm seus cômodos, têm sua casa, conseguem ter condições para se resguardar, para fazer suas compras, tal. Agora, essa desigualdade, ela não nasceu hoje, ela estava aí, agora a pandemia expõe mais. A falta de leitos de UTI, que a gente, aliás, a rede de saúde pública em São Paulo, hoje, a gente já chegou no limite, a gente já está na sobrecarga. Eu acompanhei diretamente o prefeito Bruno Covas na construção do hospital de campanha lá no estádio do Pacaembu, com 200 leitos, e lá no AMB, com mais 1.800 leitos. Agora, a falta de UTI nasceu hoje? Não, ela está aí. Né? Os abismos que a gente tem, a desigualdade que a gente tem, a falta de solidariedade, que agora a gente é demandado pra caramba, a ser muito mais solidário, a criar redes de solidariedade, a olhar para o próximo, olhar para o vizinho de um jeito diferente, elas estão presentes aí faz tempo, né? Então, como te disse, sou realista e esperançoso, porque eu vejo tudo isso, vejo com muita preocupação. Eu tenho clareza de que a gente não está no pico, de que isso vai avançar. E especialmente não se sabe, tem uma situação do Brasil que a gente não sabe, que é diferente de outros países, exatamente pelo que você estava falando. O Covid ainda não foi, entre aspas, testado para valer em grandes contingentes populacionais de muita pobreza. Então a gente não sabe o estrago que vai acontecer de fato e de verdade quando o Covid chegar para valer nas nossas favelas. Só em São Paulo nós temos 1.000 favelas. Aliás, nós vamos falar disso. Nós vamos falar disso segunda-feira. Eu vou falar com o Celso Ataíde, da Central Única das Favelas, o que está rolando, o que está acontecendo, como é que estão se formando as redes de solidariedade. Mas isso é uma coisa que me preocupa demais. Para fechar aqui, Marquinho, olha o que está acontecendo na África, cara. Entendeu? O abismo social vai se escancarar de uma forma muito mais forte com a coisa do Covid. Porque o número de respiradores é muito menor, o número de leitos de hospital é muito menor e a desigualdade muito maior. Então a pobreza vai ser ainda mais cruel. E o mais lamentável é que sempre quem paga a conta agora vai pagar de forma ainda mais intensa. Porque sempre quem paga a conta são os mais pobres. E assim, eu vejo isso, né? Essa discussão toda com a Itália, em paralelo com o Brasil, eles falando lá tem muito mais idoso, mas aqui tem muito mais favela. Então, assim, quando eles põem uma fraqueza deles, fraqueza entre aspas, por causa do vírus, né, que pega mais idosos, a gente vai mostrar a nossa, né? Agora, uma coisa que me preocupou, eu queria ver de você, que está mais aí na frente das paradas, o governador de Nova York falou que não chegaram lá em Nova York, não teve
colapso no sistema de saúde. O que quer dizer isso? Eles não tiveram que optar entre um leito para alguém e outro leito. Eles conseguiram correr atrás com navios, com várias coisas. Eles não tiveram o colapso que teve a Itália. Isso me deixou mais preocupado, porque assim, se tem 10 mil mortos sendo tratado, assim, com todo mundo sendo tratado com leito, com respirador, com tudo, quer dizer que esse negócio de gripezinha é uma balela, porque assim, pô, são 10 mil mortos sem colapso em Nova York, e eu acho que os Estados Unidos é um dos países mais preparados para isso, apesar que demorou, né? Ali, mas assim, imagine se a gente entrar em colapso, que é o que vai acontecer, né? Porque se é alguma coisa que todos estão dizendo, até o ministro da Saúde e tudo mais, é que a gente vai entrar em colapso. Vai ter uma hora que não tem leito, né? E aí a gente vai para o hospital, precisando respirar, e aí o médico vai ter que escolher entre esse e esse. Não, o trabalho todo que está sendo feito de isolamento social, de desestimular que as pessoas estejam na rua, é exatamente para que isso não aconteça, porque a gente pode, e o risco é muito grande, o que pode acontecer aqui é o que aconteceu em outros países, que é isso que você estava dizendo, especialmente os médicos ficarem diante de escolhas de Sofia. Quer dizer, se eu tenho 2 respiradores, mas tenho 3 pacientes, eu vou optar por aquele que tem maiores chances de vida. Quer dizer, entre alguém com mais de 70 anos e alguém com menos de 35, o médico ali na hora vai optar para o uso do respirador para aquele que é mais jovem, né? E todo o esforço do país, aliás, São Paulo está na vanguarda disso, né? Todo o esforço que está sendo feito em São Paulo, e aqui eu quero rechaçar, de verdade, viu, Marcos? Eu quero rechaçar essa ideologização do vírus, da pandemia, das mortes, sabe? Transformar isso em debate político-ideológico, o debate eleitoral, para mim, é uma das coisas mais repugnantes que eu já vi, né? Mas, assim, todo o esforço é para que isso não aconteça. Agora, a gente está se preparando, São Paulo está se preparando, mas o que a gente percebe é que nós ainda estamos longe do pico, ele deve acontecer agora em maio, e o que se avizinha é complexo. Não sei se você viu ontem, a Folha mostrou, ontem foi divulgado o maior número de mortes em 24 horas no Brasil. Morreram 204 pessoas. E aí, quando eu disse que estava acontecendo isso, alguém já veio lá, já logo no meu Twitter. Mas você tem que ver que o dia que divulga, porque se divulgou na terça, é porque somou não sei o quê. Aí começou a discutir. Eu falei, cara, deixa eu falar uma coisa para você. Sabe, eu quero lamentar profundamente o fato da gente ter que ficar discutindo metodologia da medida de mortes nesse momento no país. Porque eu não estou discutindo metodologia. A gente está falando de 204 pessoas que tinham pais, que tinham filhos, que tinham mães, que tinham histórias, que foram atingidas e interrompidas. O momento é de solidariedade, de respeito e da gente ficar em casa e tomar cuidado de verdade com o que está acontecendo. Eu vejo isso. A gente que é pastor, e eu tô com uma comunidade, eu sou o pastor titular, então só essa semana foram 3 enterros. É isso. E assim, quando você ou não pode ir, mas tem que fazer um FaceTime com alguém que perdeu, ou você vai, às vezes a gente vai e fica do lado de fora da área de cremação, dá 2 sentimentos. Primeiro, que você fica assim, que idiotice esse debate. Porque assim, esse debate dura até alguém perder um familiar. É fato, é isso mesmo. É isso. Isso porque perdeu com a soberania de Deus, lógico, mas assim, eu quero dizer o seguinte, perdeu, não tinha o que fazer. Mas eu quero saber quando ter o que fazer, assim, ter que escolher um ao outro, quem a gente vai culpar? E aí a segunda é por isso que, por um lado, há uma revolta muito grande esse tipo de discussão, ou políticos que e aí exatamente. Eu tô me referindo claramente ao Bolsonaro, mas isso eu vou deixar para a noite, aí, porque no meu canal eu não solto. Mas no teu, se você mas você não aguenta, Tá na veia. Caramba, mano. Cara, eu nunca fui tão xingado na minha vida. Eu não sei se você tem. Lá na minha página, lá tem uns 120 mil seguidores. Eu vejo. Os caras, mano.
Eu nunca fui. Eu aprendi novos palavrões, porque os caras não aceitam mexer com o ídolo. Eu acho que tá mexendo com Jesus Cristo, né? Ser criticado. Então, assim, eu acho isso um problemaço, assim, de politizar, mas não só politizar. A maioria dos evangélicos, ou uma boa parte que faz barulho dos evangélicos, estão apoiando essa politização, que para mim era para a gente ser o lugar de acolher. Eu estava conversando com o Timóteo Carriquer, ele contando que no segundo século teve uma epidemia, eu acho que era de varíola, eu não lembro qual que era, e os ricos saíram do império e foram para suas casas de campo, e quem acolheu e cresceu e foi igreja foi a igreja de Cristo. Então, assim, era para nós estarmos preocupados como vamos acolher. Eu sei que vocês são muito sociais, a gente também, a Glocal, captou 6 mil cestas básicas, deu 10 mil ovos de Páscoa em parceria com a Cacau Show. Então, a gente começou assim, cara, a gente vai ter que fazer, eu estou em vários grupos de ações. Aí, uma pergunta que eu quero fazer para você que tem acesso privilegiado ao Bruno Covas e ao Dória, mais ao Bruno. A gente, ontem eu estava conversando com uma enfermeira e ela estava falando que os números que estão tendo hoje são... a gente estava demorando de 15 a 20 dias para declarar que alguém tem Covid ou não. Então, quer dizer que, assim, os números que a gente dá hoje são números que representam 15 a 20 dias atrás. Perfeito. Então, quando a gente fala que os números não são reais, não é que o político está escondendo ou que alguém está falando, não vamos mostrar. É porque, assim, a nossa lerdeza, porque a gente não tem ainda material suficiente para fazer exames rápidos e mais exames. Você vê a Coreia do Sul fazendo muito exame, é um jeito bom de combater, que você está prestando atenção. Mas a gente não tem. Então, quer dizer que, assim, o que a gente está agora é de 15 dias atrás, na melhor das hipóteses, porque a gente ainda tem outros números. E aí a minha pergunta para você é como a gente está real e para onde a gente... o que a gente pode dizer ali com os números de verdade e se você acha que a gente está achatando aquela curva ou não dá para saber? São Paulo, estou dizendo, São Paulo. Eu diria o seguinte, eu diria que em São Paulo a gente está numa situação de equilíbrio, tá? O ideal seria a gente atingir um patamar de pelo menos 70% de isolamento. 70% da população em isolamento. A gente até essa semana estava em torno aí de 40%, e aí ficam essas mensagens contraditórias, essa disputa política que eu não sei para quê, nem para onde vai levar, mas o resultado eu sei qual é. O custo são vidas humanas e a gente não pode ser irresponsável com isso. Mas o fato é o seguinte, a gente precisa subir o isolamento. Essa semana a gente teve uma boa notícia, que parece com os apelos, com as campanhas, com a sensibilização, a gente está chegando em 60% de isolamento e isso tem impacto direto na curva. Eu diria a você que a gente está relativamente equilibrado comparativamente com outros espaços do país, né? Agora, São Paulo é o epicentro da crise, é o epicentro da epidemia. E aí tem uma coisa que você está corretíssimo, tá? Eu não tenho a menor dúvida de que os nossos números estão hipoestimados, tá? Estão subestimados. Eu não tenho a menor dúvida. Entre os fatores, por isso que você está dizendo. Né? Você estava falando da questão do exame que demora alguns dias e aí você só vai fazer o diagnóstico depois. Vou te dar um exemplo que está acontecendo em casa. Eu tenho um irmão costurado, tá? Que nesse momento está internado no hospital. Eu tenho certeza absoluta que ele tem Covid. Ele fez o exame na segunda-feira. E o resultado dele só vai sair daqui uma semana. Ele está tratando como Covid, ele está internado, ele está em isolamento, ele está com todos os sintomas, ele está com falta de ar, ele está com oxigenação, com os níveis de oxigenação extremamente baixos, está vivendo um momento difícil. Mas assim, ele não está, né, nessas estatísticas. E outra coisa que está acontecendo, tem um monte de gente que está morrendo, mas como a gente não tem exame, não está fazendo nem o diagnóstico, nem se sabe por que está morrendo. Né? Então, assim, o nosso número de exame ainda é muito baixo e por isso a gente está fazendo baixo diagnóstico. Os nossos números são muito maiores, o que, de certa forma, traz uma preocupação e dificulta o direcionamento,
para as próximas políticas, para as próximas decisões a serem tomadas, né? O governo federal tem que entrar nisso com seriedade, né? Tem que conseguir um número maior de exames, importar um número maior de exames, e a gente tem que entrar nisso com toda a força. Acho que São Paulo está fazendo um grande esforço, vejo outros estados também, mas o fato é que a gente está diante de um quadro extremamente complicado. E assim, eu fico assim, apreensivo, porque assim, tenho dois casos que estão acontecendo muito que eu tenho reparado. Primeiro, eu tenho visto, essa semana morreu muita gente em tratamento de câncer. E não foi diagnosticado porque assim, é tratamento de câncer, mas como está fragilizado ou fragilizada por causa da químio, quem garante que não é o Covid ali e está ajudando, né? São algumas coisas. E a outra eu conheço pelo menos 2 pessoas que ficaram em casa com febre, com tudo, mas não chegaram a ter um problema respiratório tão grave e falou, não, vou ficar aqui em casa, nem vou levar, não levou, não fez teste, não fez nada, ficou em casa e está em quarentena, trancado em casa. Se autodiagnosticou, dizendo assim, não, eu dou conta aqui, só vou se precisar. Que aliás, é a atitude certa. Você só vai para o hospital. Com certeza. Se você está vendo que você não está conseguindo respirar. Você sabe que eu tive um TEP, né, no ano passado? Não lembrava disso. Não, cara, quase morri. Tô comemorando agora lembrei. É verdade. Lembrei. E não, aí... eu tava lembrando o negócio do teu pai, do acidente que ele do meu teve pai, e tal. E agora lembrei, claro. Lembra? Não pude ir no Tim Keller, cara, no meu ídolo. E aí eu peguei e eu lembro, cara, que eu acordei no meio da noite sem conseguir respirar. A pior sensação do mundo, cara. Não conseguir respirar. Agora, mudando um pouco, o que Deus tem falado para você nesse tempo? Porque eu acho que a gente, como pastor, eu gosto muito de você, te admiro na área política, de direitos humanos. Você era mantém, porque agora parece que virou um pecado ser dos direitos humanos. Sim. Parece que é coisa da esquerda. Sim, quando historicamente é nossa, dos cristãos, né? Direitos humanos sempre foi dos cristãos. Aliás, eu estou vendo aí atrás o Mandela, que eu acho que esse livro você comprou comigo, e o seu livro. Você tá marqueteiro aí, que eu tô vendo o pé aí, tá tudo. Eu também tentei deixar, ó. Eu também tentei deixar, mas eu fico na frente. E aí, cara, a gente tá vivendo esse tempo e a gente precisa ouvir a voz de Deus, ter sensibilidade. E uma coisa é um pastor tradicional que está ali ouvindo a voz de Deus. Outra coisa é um ativista que está ali tomando decisão, ajudando o prefeito, fazendo coisa. Está vendo a coisa? Como é que o que você tem ouvido de Deus para esse tempo, para o povo dele, para a igreja? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Uma coisa que eu tenho ouvido, que eu tenho falado muito aqui em casa com minhas meninas e que eu tenho falado para quem me encontra, quem me procura, e que eu sinto que é o que o Espírito tem ministrado ao meu coração, sabe? Que a palavra, o Senhor é contigo. Deus está contigo. Essa é uma afirmação, eu acho que é a afirmação mais presente ao longo de todas as Escrituras. Você percebe ao longo de todas as Escrituras uma afirmação constante de Deus, um lembrete, uma promessa, né? Do eu estou contigo. Desde o Gênesis, quando ele fala com Jacó, quando Jacó ouve, né? Eu estou contigo e te guardarei, lá no Gênesis 28. Passando por Josué, Josué, seja forte, seja corajoso, o Senhor é contigo. Passando pelo Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não vou temer, porque eu sei que o Senhor é comigo. Chegando a Jesus, que nos diz, lembrem-se, eu estarei com vocês todos os dias da vida de vocês. Eu estou com vocês, o Senhor é contigo, o Senhor é conosco, né? E o lembrete de Paulo aos Coríntios, né? Lembrem-se, basta-te a minha graça, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de vocês. É na fraqueza, é na vulnerabilidade, é nesse momento de total dependência em que você se reconhece fraco, que o meu poder se faz presente. Então, se tem algo que está forte, queimando no meu coração,
E se eu posso dizer alguma coisa para quem está com a gente deixa eu lembrar você, tá escuro, você está com medo, você está receoso, você está angustiado. Eu vou confessar a você, eu também muitas vezes me sinto assim, muito angustiado, muito ansioso. O que vai acontecer? O mesmo receio. Cara, eu estava falando, meu irmão costurado tá com Covid. 3 pessoas da minha equipe com Covid. Sabe? Às vezes bate um pânico, né? A gente ficou olhando para isso. Eu vou confessar um pecado. Segunda-feira agora, eu liguei para meus pais e falei, vou passar almoçar aí em Arujá para Páscoa, porque eu fico com medo de não vê-los mais. E aí minha mãe falou, não vai vir não. Eu falei, pô, é injusto, todos meus irmãos estão lá, isolados em Arujá, no JV, e eu aqui, né? Mas às vezes bate um pânico, e a gente fala, eu vou visitar, quero ver quem vai me impedir. Eu sei exatamente o que você está vivendo. Você imagina comigo como é que tá. E você sabe que essa palavra, eu sou contigo, eu estou contigo. E eu me lembrando diariamente disso, vem vindo comigo ao longo dessas últimas 3 semanas, porque 2 semanas eu passei praticamente internado, 24 horas por dia lá com meu pai no hospital, né? Vendo a angústia dele, vendo a luta dele e tal. E agora, você imagina o que é? Ele saiu do hospital, ele está em casa, e eu passei um período ainda fazendo os curativos dele e tal. Eu vou na casa dele, cara, assim, tiro o sapato, coloco o avental, tiro a camisa, máscara, proteção e tal, para poder cuidar do meu pai. E nos últimos dias eu tenho evitado de ir. Né? Então eu sei que está vivendo. Agora, todo mundo, de certa forma, de uma maneira ou de outra, está vivendo isso. E o que eu queria deixar lembre-se. Quer você creia, quer você não creia. Se você crê, é muito melhor. Porque a sensação de segurança é muito boa. Se você não crê, não tem problema. A afirmação não deixa de ser verdadeira porque você não crê. Mas eu quero lembrar, o Senhor é contigo. Na hora que apertar, na hora que ficar escuro, na hora que der medo, na hora que tiver receio, na hora que tiver angústia, lembre-se, traga a sua mente. O Senhor é contigo. Ah, mas eu estou sozinho. O Senhor é contigo. Ah, mas está tudo escuro. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Lembre-se, eu estarei com vocês todos os dias da sua vida. Amém. E é exatamente isso. Quando um de nós estiver apavorando alguém, como minha mãe fez, tem que botar a mão no ombro e falar, não, calma, ele está no controle, não é hora de agir não racionalmente, né? A gente tem a fé para ser supra-racional e não irracional, né? Eu queria agradecer, Carlos, por esse tempo aqui. Vou pedir ainda para você dar a sua consideração final e a oração. Eu já liguei os comentários, a turma aí pode participar. Eu quero falar, eu sempre aviso o seguinte, primeiro que essa live fica 24 horas no meu canal, não fica no do Carlos, porque eu convidei ele. Então, se você Mas às 9h30 da noite ele vai estar no meu canal hoje, e depois vai ficar 24 horas no meu canal, e depois eu vou colocar no YouTube. Exatamente, depois eu baixo e a gente coloca no YouTube, e a gente faz playlists da semana. Então, essa semana a gente teve o Timóteo Carriquer, o Ed, Renê, o Carlos, amanhã vamos ter o Valdir Stornegger e depois de amanhã o André Fontana, lá de Vinhedo. O André, amo. Aliás, amo todos esses. Aliás, aqui, eu vou pro Batista, eu vou pro Luterano, eu vou para IPI, eu só não pego presbiteriano, cara. Não é boa raça, não, velho. Não é verdade. É que eu mando WhatsApp para os presbiterianos, os bambambam da minha denominação, eles não aceitam, velho. Eles não aceitam fazer lá. Eles falam que não vão bater papo com o pastor da oposição, não. Pastor que fala mal do presidente. IPB do B. Que tem, eu não vou falar nada, não. Fala na tua. Eu vou falar na tua, ó. Depois vocês vão me ver que eu vou falar umas verdades. Agora é o seguinte. E aí, outra coisa, se você gostou e quer divulgar, faz um print assim, ó, da gente e bota no Stories, que é um jeito de você falar uma frase, talvez que marcou você nessa live, e você divulga. Assim a gente vai alcançando mais gente, abraçando mais gente, trazendo palavras de consolo e voz profética. Porque eu gostei aqui com o Carlos, porque a gente
igreja não é só pastorear. Jesus tinha voz profética e a gente precisa ter voz profética. O que está errado tem que ser acusado pela igreja, pelo corpo de Cristo. A gente não é chapa branca. Não pode. Aliás, desde o governo Bolsonaro até o PSDB, até todo mundo. Não tem Sou isso. testemunha. Então, tem que falar mesmo. Querido, obrigado. Dá uma palavra final e uma oração para a gente. Eu, como palavra final, como eu deixei uma lembrança de uma palavra de fé que tem andado no meu coração, que é: eu estou contigo, o Senhor é contigo, o Senhor está com você. Eu queria deixar um outro lembrete que a gente sempre traz para pessoas que medicamente são acompanhadas em quadros de depressão ou em quadros de desejo de suicídio. E a frase que a gente sempre usa, porque a pessoa acha que, ao estar vivendo aquele momento, aquilo não tem fim. E é isso que leva, muitas vezes, a pessoa em depressão ao desespero do suicídio e terminar a própria vida. Eu quero fazer esse lembrete final aqui. Vai passar. Vai passar. Isso tudo que a gente vai estar vivendo vai passar. E aproveite esse momento para extrair algumas lições. Você pode até não estar enxergando o que está acontecendo, parece interminável, mas a convicção que nós temos é que vai passar. E aí eu vou orar junto com vocês, a gente vai orar junto aqui. Amém. Pai, muito obrigado, Pai. Obrigado pela tua vida, pela tua inspiração e pela nossa absoluta convicção, pela fé que um dia o Senhor ministrou ao nosso coração, de que o Senhor é conosco. Isso faz toda a diferença nesses dias, Pai. O Senhor é conosco por onde quer que a gente ande, aonde quer que a gente esteja. Façamos o que façamos, o Senhor é conosco. O teu amor é inesgotável. A tua graça é abundante. Pai, toca no mais profundo da nossa alma e dos nossos corações, no mais profundo das nossas sombras, nos trazendo essa profunda convicção de que nesse momento o Senhor é conosco. E que mais do que isso, Pai, há esperança depois disso, pela convicção que nós temos de que vai passar. Ensina-nos lições, guarda a nossa alma, guarda as nossas vidas e guarda-nos para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado. Um abração para a Patrícia. Aliás, eu quero saber como é que vocês vão fazer essa jogadinha aí, outubro, mas à noite eu pergunto. Patrícia vai assumir, ela é a primeira suplente como deputada estadual na Assembleia. Na virada da eleição, vários deputados vão se eleger prefeitos, a Patrícia assume na Assembleia, por isso que eu vou voltar a ser candidato a vereador. Que homem humilde! A esposa vai estar aqui, você vai ser aqui. Minha chefe. Vai ser minha chefe. Vai ser assim, você vai estar repetindo aqui em casa mesmo. Novos tempos, velho. Meu irmão, tem que ser assim mesmo. E a Patrícia faz um ótimo trabalho, eu gosto muito mesmo. E um beijão para as meninas aí, que eu amo de paixão aí, tá bom? Você sabe que tem um fã-clube aqui em casa, né? Você e a Nath, aliás. Cara, um beijo para você. Te Obrigado, amo demais, querido. Viu, meu mano? Demais, você e tua família. Até 9h30, viu, querido? 9h30, tamo junto. Te espero. Tchau.